Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo, então, era uma aldeia de 20 casas de Barra Itaquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes, feito ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome. Para mencioná-las, era preciso apontar com o dedo. Fala, confrades. Esse é o parágrafo inicial do livro 100 Anos de Solidão, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Tanto obra e autor, acho que dispensa comentários, né? O Gabo, como ele é chamado, como ele é conhecido lá no país dele, é Prêmio Nobel de Literatura, de 1982. E o livro 100 Anos de Solidão é o segundo mais importante livro em língua espanhola, ficando atrás apenas do Don Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes. É uma obra que já nasceu por si só um clássico, porque ela diz muito, não só a respeito da Colômbia e da América Latina, mas a respeito da própria humanidade, da nossa condição humana, diante da vida que é tão cheia de absurdos, mas também tão cheia de belezas. Eu considero esse livro um dos 3 livros mais transformadores que eu já li. E aí vai uma pergunta para vocês. Tem algum livro que vocês leram e que sentiram que foi transformador também para vocês? O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. On the Road, do Jack Kerouac, do movimento beatnik norte-americano. E 100 Anos de Solidão, Gabriel García Márquez. Não necessariamente nessa ordem, mas eu considero que esses 3 livros para mim foram transformadores porque, de alguma forma, eles me apresentaram uma nova maneira de perceber a vida e o mundo ao meu redor, mas também uma nova maneira de sentir a forma que eu entendia tudo ao meu redor. Não foram os 3 livros mais importantes que eu já li na vida, mas certamente estão ali no hall dos livros que me modificaram a visão de mundo. E o que Gabriel García Márquez tem a ver com o cachimbo? Até onde eu sei, ele não era cachimbeiro. Ele, se eu não me engano, ele era fumante de charuto, era amigo do Fidel Castro. E também não me recordo se no livro tem algum personagem que fumava cachimbo. Provavelmente deve ter, mas é porque são muitos personagens, passa de uma centena de personagens, então eu não consigo me recordar se tem algum personagem significativo que fumava cachimbo. Mas esse vídeo, indiretamente, tem a ver com cachimbo, porque eu vejo que literatura e tabaco são 2 coisas que combinam. Não que um não fumante leitor vá passar a fumar tabaco, mas é que normalmente o leitor que consome tabaco, ele gosta de abrir um livro enquanto acende o seu charuto ou o seu cachimbo. Então, indiretamente, esse vídeo tem a ver um pouco com o cachimbo. Eu já li esse livro 5 vezes.
E cada vez que eu atravesso as quase 400 páginas, eu consigo descobrir algo novo, uma nova faceta desse livro. E já ouvi também uma vez em audiobook. Eu realmente sou apaixonado por esse livro. O que não é novidade, né? Esse livro, desde quando ele foi publicado, em 1967, ele vem arrebatando uma legião de adoradores e apaixonados pela literatura do Gabriel Garcia Marques. Mas tem dois motivos específicos que eu faço desse livro, para mim, um dos mais importantes. Mas antes de falar sobre isso, eu só gostaria de fazer um pequeno comentário sobre como que foi o meu contato com 100 Anos de Solidão. Há alguns anos, talvez uns 13 anos, foi quando eu tive meu primeiro contato com o livro. Já tinha ouvido falar dele muito antes, né, por ser um livro muito famoso, mas eu nunca tinha parado para poder iniciar a leitura. Então, teve um dia que eu comecei a lê-lo. E antes de terminar o primeiro capítulo, que naquela edição tinha algo em torno de 19 ou 20 páginas, eu precisei interromper a leitura. Porque ali eu vi que tinha algo extremamente importante nas minhas mãos. Era um texto que não era qualquer texto, que exigia algo a mais do leitor para ser compreendido na sua totalidade. Então, eu interrompi a leitura e esperei alguns anos para poder retornar. Talvez inconscientemente eu tivesse percebido que eu precisava ter uma bagagem um pouco a mais de conhecimento, de visão de mundo, enfim, para conseguir absorver integralmente aquela obra. E uns 3 ou 4 anos depois, aí sim eu me senti preparado para poder ler. E comecei a leitura. Recomecei. E aí foi do início ao fim. Tanto que na primeira vez que eu li, eu devo ter lido mais ou menos em 4 ou 5 dias. E quando eu estava chegando nas últimas páginas, eu comecei a desacelerar a minha leitura, justamente para eu ter um pouco mais de tempo de contato com aquele universo que o Gabriel Garcia Marques tinha me apresentado. Então é como se eu estivesse evitando terminar o livro, porque eu sabia que quando eu chegasse na última palavra, provavelmente a minha vida nunca mais seria a mesma. E eu iria romper com o laço que eu estabeleci com aquele universo do Garcia Marques ao ler o livro. Mas, finalizei. E realmente, dali pra frente, a minha visão de mundo, minha visão de vida, a minha visão de pertencimento mudaria completamente, sabe? Depois eu retornei outras vezes, né? E, como eu disse, cada vez que eu releio, eu descubro uma nova faceta. E 100 Anos de Solidão se tornou, para mim, meu livro de cabeceira. Eu disse que eu gosto muito desse livro por conta de 2 motivos, né? Bom, primeiro é a capacidade inegável do Garcia Marques de construir uma linguagem extremamente poética através dos seus parágrafos. Cada palavra que ele coloca, cada linha, cada detalhe que tem ali, cada descrição tem um sentido, tem um motivo, não está ali à toa. Mas talvez o principal sentido do ofício de escrita do Gabriel Garcia Marques seja alcançar a precisão daquilo que ele está dizendo e alcançar a beleza.
por mais absurda que seja a situação que ele esteja narrando. E aí talvez ele cumpre a função do poeta, que é levar a beleza até o leitor. E essa capacidade de linguagem dele se estende por outras obras. Haja vista Amor nos Tempos do Cólera, que é talvez o segundo grande clássico do Garcia Marques. E a segunda coisa é exatamente o próprio enredo da história. Não o enredo cronológico, né, que eu quero dizer, mas sim a maneira que ele constrói esse enredo com a trama dos seus personagens. É como se aqueles personagens, de alguma forma, revelassem um pouco daquilo que eu sou também, enquanto brasileiro, enquanto latino-americano. Mas ao mesmo tempo eu consigo encontrar uma certa similaridade com os personagens do Gabriel Garcia Marques e pessoas do mundo real, da vida real, sabe? É como se o Garcia Marques ele conseguisse construir uma obra de ficção utilizando de um pouco da realidade que cada um de nós vivemos no nosso dia a dia, sabe? Ali eu consigo reconhecer um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe, dos meus avós, um pouco dos meus vizinhos. Principalmente para mim, que sou daqui do interior de Minas, sou de uma cidade serrana, Macondo, a mítica cidade criada por Gabriel Garcia Marques, era também uma cidade serrana. Depois de quase 2 anos de um grupo de jovens atravessando a serra, no sentido contrário ao litoral da Colômbia, lá por meados do século XIX, eles chegam num lugar totalmente isolado e ali constroem a sua cidade, Macondo. E o livro, por ser um épico, né, ele acaba descrevendo 7 gerações da vida de uma família, 100 anos da vida da família Buendia. E por conta disso, na minha percepção, eu considero que tem 3 personagens ali que são essenciais para sustentar todo o enredo. Primeiro é o protagonista, né? O Coronel Aureliano Buendia. O segundo, a sua mãe, Úrsula Ibarán, que segundo a história ela vive ali mais de 100 anos. Ela é uma personagem centenária. E terceiro é o cigano Melquiades. O cigano Melquiades aparece na primeira página e vai até a última. É como se a ausência desse personagem desconstruísse todo o alicerce que sustenta, né, todo o enredo de 100 anos de solidão. E o mais incrível ali é que a maneira que o Gabriel Garcia Marques constrói a sua narrativa, que é com base no realismo mágico, né? Para quem não tem intimidade com esse termo, realismo mágico é uma história de ficção com elementos realistas, quer dizer, são histórias que se passam no mundo real, com pessoas que poderiam ser pessoas reais, mas que têm certos elementos fantasiosos que atravessam o cotidiano dessas pessoas, desses personagens, e que não causam espanto. É como se, para dentro daquela narrativa, dentro daquele universo, esses fatos fantasiosos não causassem nenhum tipo de perturbação, fizessem algum tipo de sentido para eles.
A exemplo, em Macondo, em um determinado momento, teve uma chuva torrencial e choveu sem parar durante 4 anos, 11 meses e 2 dias. Uma certa manhã, Úrsula estava ocupada lá com seus afazeres nos fundos da casa, na cozinha, e de repente ela avista, sobrevoando a horta, um monte de criança em cima de um tapete voador trazido pelos ciganos. E ela fica espantada, não com as crianças sobrevoando o seu quintal num tapete voador, mas sim com a bagunça, com a algazarra que elas estavam fazendo ali, atrapalhando a sua rotina. Existe também um personagem icônico dessa obra, o Francisco El Hombre, que é um trovador mensageiro que de quando em quando passa por Macondo trazendo notícias de outras vilas, de outros lugares, mas sempre em forma de canções que ele ia compondo através das mensagens que as pessoas o pagavam para poder transmitir aos seus familiares, aos seus amigos de outros lugares. Tocavam acordeon. Na narrativa, esse Francisco, o homem, falam que tem mais de 200 anos. E agora, Netflix acabou de lançar uma série adaptada na obra 100 Anos de Solidão. Gabriel Garcia Marques, em vida, nunca permitiu que esse livro fosse adaptado nem para o cinema, nem para a novela, nem para a série, porque na visão dele ele achava que fosse impossível conseguir reproduzir todo aquele universo mítico e mágico que ele criou, que ele conseguiu criar através do formato da literatura. Ele achava que não haveria nenhuma mídia que conseguisse reproduzir fielmente aquele universo. Então ele nunca permitiu que fizesse uma adaptação. Depois da morte dele, que completa 10 anos, ele faleceu em 2014, aos 80 e poucos anos de idade, os seus filhos negociaram os direitos dessa obra e eles chegaram ao formato de uma série e a Netflix acaba de lançar. Confesso que eu estou um pouco receoso de assistir, ainda não assisti, porque eu sou tão apaixonado pela obra que talvez assisti-la, né, num outro formato poderia talvez quebrar um pouco do encanto que eu tenho com o livro. Mas eu vou assistir. E vou assistir sem criar nenhuma expectativa, justamente para tentar compreender e sentir a série como uma série mesmo, sem tentar fazer muitos paralelos com o livro. Porque eu ainda quero manter na minha memória toda aquela arquitetura literária que é muito pessoal, cada um consegue construir a sua própria ao ler um livro. Eu quero manter exatamente aquela mesma arquitetura literária na minha memória da primeira vez que eu li esse livro. E assim que eu terminar de assistir, talvez eu volte aqui para a gente poder trocar mais uma ideia e eu falar um pouco sobre a série e um pouco mais sobre Gabriel Garcia Marques, que é um dos meus autores favoritos. E vocês, confrades, conhecem o livro 100 Anos de Solidão? Se vocês ainda não leram, leiam antes de assistir a série. Bom, seria uma ótima experiência ter o contato com a parte literária do livro antes da parte audiovisual, porque garanto que é transformador. Se vocês ainda não leram também, se forem ler, aproveitem e apreciem um bom cachimbo durante a leitura.
E comentem aí o que vocês acham do livro, se vocês leram. E depois que vocês assistirem a série também, comentem aí pra gente ir trocando uma ideia. Pra gente saber o que vocês acharam. É isso, confrades. Abração do Barba. Aquele abraço. E até mais. Valeu.